Olá, boa tarde, tudo bem? Você que está conosco aí na Rede Espiritismo Sul, hoje para o nosso primeiro encontro virtual da família espírita. Olha só, né? A gente está aí com um encontro muito legal aí que vai se processar em 3 sábados. Estamos agradecidos por vocês que estão conosco e que a gente possa, então, durante esses 3 sábados, ter um bom encontro. Para hoje, nós reservamos, então, 2 convidados para iniciarem esse encontro. E aquela pessoa que organizou o nosso encontro, a Georgina, vai falar um pouquinho mais dessas pessoas e desse encontro. É contigo, Georgina. Olá, amigos. Nós estamos realmente felizes com essa oportunidade, neste momento, de ter olhos mais uma vez para a família neste momento desafiador, como sempre em todas as épocas da humanidade. Hoje nós temos a alegria de ter conosco Luiz Fernando Lopes, que é farmacêutico de formação e também mestre em psicologia. Nós temos a nossa amiga Gladys Petersen de Oliveira, que já é nossa conhecida, já foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, autora de livros, né? Arte de Manejar o Caráter, a Cartilha para o Paz, e outros que ela vai apresentar. Mas nós queremos, nesse momento, então, agradecer a presença desses 2 amigos. Luiz Fernando é nosso amigo há alguns anos, né, Luiz Fernando? Que vai nos falar, então, sobre as vivências de amor em família, que é o livro que ele organizou de Divaldo Franco e que fez sucesso e está fazendo sucesso todos esses anos. Então, nós agradecemos a tua participação. A dinâmica do trabalho é 15 minutos para cada palestrante e depois estarão entregues as perguntas. Paulo Henrique é o nosso mediador. Então, nós, felizes, damos por iniciado, então, o nosso primeiro encontro virtual da família. Contigo, Paulo. Tudo bem, obrigado, Georgina. Se você quiser participar, então, nós temos chats, tanto no Facebook, tá, quanto no YouTube. Aí você pode participar aqui logo depois que os nossos convidados fizerem as suas falas, a gente vai abrir para interagir com você, tá? Faça parte desse encontro da família, interaja conosco. Agora a gente já passa para o Luiz dá a sua introdução e tem 15 minutos aí para ficar com vocês. Vai lá, Luiz, é contigo a palavra aí. Bem, eu agradeço o convite que me foi feito, cumprimento a todas e a todos os nossos irmãos. E, desse modo, estamos aqui para discutir um pouco essa questão da família, né? Das vivências do amor em família. Eu sou um profissional de saúde, de educação, que trabalhei e ensino nessa área de psicologia, de família, trabalhei na estratégia saúde da família, né? Então, essa área de saúde da família e comunidade é algo que muito me interessa também profissionalmente, não apenas na doutrina espírita. E na doutrina espírita, como eu sou uma pessoa que sou espírita de berço, né, nasci numa família espírita, esses temas já venho tendo familiaridade com eles desde que comecei na evangelização infantil, nos ciclos de juventude e posteriormente já na vida adulta. Então a gente vai conversar sobre o assunto. Como foi dito aí no início, eu tive a oportunidade de organizar uma obra chamada Vivências do Amor em Família, na qual eu sintetizo as informações que Divaldo Franco veiculou através de entrevistas, palestras, seminários, ao longo de décadas. Eu consegui sintetizar isso, colocar num texto, né, transformar os áudios e vídeos de Divaldo num texto e entregar para ele, né, que é o autor da obra, fazer a revisão e a obra ser finalmente lançada. Então, de fato, os conteúdos dessa obra fazem deste trabalho, na minha opinião, o trabalho mais consistente a respeito do tema da família dentro da literatura espírita. Então, é uma obra que eu realmente recomendo entusiasticamente. Vamos tentar pincelar alguns aspectos que dizem respeito à formação da família e à sua dinâmica, tanto do ponto de vista científico, psicológico, aquilo que as ciências humanas conseguem investigar sobre os laços familiares, quanto em relação ao pensamento espírita. É uma tentativa de intersecção, de entrelaçamento entre o que diz a ciência
e o que diz a doutrina espírita, né? O tempo é um tempo bastante reduzido, então a gente tenta ser conciso para poder atingir os principais assuntos. Aquilo que eu gostaria de dizer inicialmente é que a família pode ser identificada e estudada através de diversas abordagens na área da psicologia das relações humanas. Uma das abordagens que mais me interessam, porque tem uma correspondência muito interessante com o pensamento espírita, é a abordagem sistêmica familiar. Na abordagem sistêmica familiar, a gente entende que a família é essa estrutura que recebe o nome de sistema. Existe uma teoria nas ciências com esse nome, né, a teoria geral dos sistemas, e no âmbito da psicologia e da psicoterapia, essa ideia da teoria geral dos sistemas foi apropriada, transformada e adaptada para se pensar sistemicamente os laços familiares. Então, a família é um sistema composto de subsistemas. O sistema geral, e dentro dele você tem o sistema conjugal, que é a relação entre os parceiros que constituem a família, que formam a família e dão o primeiro passo para a constituição de um novo lar. Além do subsistema conjugal, a gente tem o subsistema fraternal, que são as relações psíquicas, psicológicas, emocionais, afetivas entre irmãos. E também temos o subsistema parental, onde a gente vê a relação entre os pais e os filhos. Então, um sistema composto por inúmeros subsistemas. Por que é que essa abordagem é interessante? Vejamos bem. Quando há um adoecimento psíquico de alguém, quando alguém enfrenta uma dificuldade na família, a abordagem sistêmica vai nos mostrar que aquela disfuncionalidade pessoal é o reflexo de uma disfuncionalidade coletiva. Dizendo de maneira ainda mais fácil para a gente compreender. Se alguém adoece, é porque o sistema adoeceu. E não simplesmente porque a pessoa acabou penetrando por descaminhos que a levaram a experimentar sofrimento psíquico e emocional, que a levaram a enfrentar determinadas dificuldades do seu modo de ser no mundo, do seu modo de se relacionar consigo mesmo, este indivíduo, e o seu modo de se relacionar com o outro significativo, os indivíduos que dividem com ele a experiência planetária. Então, este adoecimento do indivíduo é reflexo do adoecimento do sistema. Essa abordagem, então, ela tem muitos desdobramentos interessantes. Ela acaba retirando dos ombros de uma única pessoa a responsabilidade por aquilo que ela vive, porque a pessoa, o indivíduo, né, o sujeito psicológico é fruto de todo o entorno, de toda a herança que recebe, não apenas dos pais, mas também de gerações anteriores da sua família. Esse indivíduo, esse sujeito psicológico, também é fruto do contexto cultural no qual ele está. Vejam que nós somos espíritas, né? Eu aqui e vocês aí no Rio Grande do Sul, em outros lugares do Brasil que estejam nos acompanhando. Mas eu cresci num contexto da cultura nordestina, em especial da cultura pernambucana. E vocês aí no Rio Grande do Sul, da cultura gaúcha. Portanto, esse contexto cultural também é um fator interveniente, um fator que interfere no processo de formação da alma humana, na constituição da nossa subjetividade, daquilo que nos define como seres no mundo. Então, de fato, existem muitos elementos responsáveis pela formação do sujeito psicológico. Por isso, a visão sistêmica é uma visão mais abrangente, mais interessante e faz uma ponte interessante com o pensamento espírita. Porque no momento em que nós enxergamos a reencarnação como um fenômeno que produz um elo entre uma existência e outra, o processo reencarnatório como elo entre uma existência material e outra, nós nos damos conta de que esse sistema que é visível aos nossos olhos materiais agora é um sistema que provavelmente tem raízes no passado. Se não todos os integrantes da família, pelo menos boa parte, a maioria dos integrantes do sistema familiar, já constitui um sistema de relações psíquicas desde outras vidas. Olha quantos desdobramentos nós podemos imaginar em relação a isso. Então, os laços familiares que vêm de outras eras, eles vão produzir uma certa ressonância de acordo com o nosso trajeto, com a maneira como nós lidamos com a nossa liberdade, como usamos a nossa liberdade no nosso projeto evolutivo. Portanto, a dinâmica psíquica da família, considerando um sistema familiar aos olhos materiais,
e um sistema familiar numa percepção transpessoal, numa percepção reencarnatória, é algo que toma uma outra dimensão. E não apenas o sistema familiar numa percepção reencarnatória. Também o sistema familiar numa percepção mediúnica, porque a doutrina espírita mostra que os laços de família continuam além túmulo, de maneira que nós temos parentes que mantêm relações afetivas e psíquicas conosco. A minha avó Guiomar, né, a mãe da minha mãe, nos visita quando nós fazemos Evangelho no Lar. E frequentemente no final do ano, no Natal, no Ano Novo, ela dá uma comunicação através da psicofonia da minha mãe, que é médium psicofônica, fazendo aquilo que Allan Kardec chama, na Revista Espírita, de palestras familiares de além-túmulo. Mensagens breves de estímulo e de demonstração que o amor continua após a dissolução da matéria, após a desencarnação. Então, o sistema que vem de outras vidas e o sistema que se prolonga para além da matéria é uma concepção muito mais dilatada do sistema familiar que a doutrina espírita nos apresenta. Então, vejamos bem, nesse aspecto, o Espiritismo nos mostra a ideia do planejamento reencarnatório. Quero chamar a atenção para vocês todos e para vocês todas para uma concepção equivocada que muitas vezes cometemos na doutrina espírita. Nem todas as famílias são montadas com um prévio e detalhado planejamento reencarnatório. Algumas famílias se formam de maneira atabalhoada, que é aquilo que Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, a partir da leitura do livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, vai chamar de casamentos acidentais. Então, o que são os casamentos acidentais? Pessoas que tinham outros compromissos, outras necessidades de vinculação, e por razões que não são razoáveis do ponto de vista espiritual, acabaram se unindo. Então, um homem que é profundamente tocado e tem a sua atenção chamada para uma mulher que é muito bonita, em vez de considerar o conteúdo da alma daquele ser reencarnado agora no sexo, no gênero feminino, não quero fazer distinção de sexo e gênero agora, se vocês pensarem nisso, mas aquele que está reencarnado no sexo feminino agora é uma alma que tem um conteúdo, uma auto-herança, aquilo que traz do passado. O indivíduo esquece essa dimensão espiritual, subjetiva, essencial, olha para o corpo e se sente eroticamente atraído por aquela mulher e se casa com ela. É algo impensado, é algo que não está em conexão com os ideais da amorosidade que devem dar suporte para que o indivíduo faça a escolha da parceria amorosa. Então, acaba sendo um casamento acidental. Ou alguma mulher ou um homem que se interessa pela condição econômico-financeira do outro e se casa para se escorar no dinheiro que o outro possui, e não porque existe uma atração afetiva entre essas almas. Aí nós temos novamente a constituição de um casamento acidental. Se existem casamentos acidentais, Martins Peralva mostra isso a partir da leitura de André Luiz, as famílias que daí decorrem também não estavam programadas para acontecer. O que fazer quando isso acontece? Jogar fora esses laços familiares que foram montados da maneira que não é a ideal? Não. A gente depreende da leitura das obras espíritas que o ideal seria tentar acertar o passo naquilo que não foi constituído da maneira mais adequada, mas que pode receber um rearranjo e o contributo do amor, porque o amor cobre a multidão de pecados, como já disse o apóstolo Pedro. E de uma família acidental, a gente pode constituir laços que sejam extremamente funcionais para a dinâmica evolutiva de cada um, extremamente propícios para a dinâmica evolutiva de cada qual. Isso é perfeitamente possível. Então, nem todas as famílias são prévia e detalhadamente planejadas no mundo espiritual. Imagina 2 adolescentes que consomem drogas ou consomem álcool e numa festa têm relações sexuais. Dali acontece uma gravidez que não era planejada, porque nem a relação foi planejada. E André Luiz vai falar sobre isso no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, chamado Preparação de Experiências. A gente fica muito concentrado no capítulo 13, que é muito conhecido, né? Reencarnação, a reencarnação de Segismundo. Quem já leu foi profundamente tocado, certamente, marcado pelas lições do capítulo 13. Mas o capítulo 12, Preparação de Experiências, vai nos falar sobre as reencarnações automáticas. Reencarnações que André Luiz chama de por processos puramente evolutivos. É a expressão que ele usa. Gravem bem se nunca detectaram mais especificamente essa expressão. Reencarnações por processos puramente evolutivos. André Luiz fala sobre isso em Missionários da Luz e lá no livro Entre a Terra e o Céu ele retoma
Então, ele diz, por exemplo, um obsessor que está magneticamente imantado à aura, as camadas psíquicas de um indivíduo encarnado. No momento em que acontece uma fecundação não planejada, essa entidade que está imantada psiquicamente, porque é um obsessor daquela pessoa, acaba sendo atraída para o zigoto, para o óvulo fecundado, e reencarna através de um processo automático. A expressão de André Luiz é reencarnação por processos puramente evolutivos. A expressão que Manuel Filomeno de Miranda utiliza no livro Trilhas da Libertação, pela psicografia de Divaldo Franco, e também no livro Painéis da Obsessão, pela psicografia de Divaldo Franco, é reencarnações automáticas. Então, isso pode acontecer em função do fato de que nós estamos no mundo de provas e expiações. E tudo que nos acontece, acontece por sucessivas aproximações. Na maioria das situações com as quais nós nos deparamos, o que nós resolvemos produzir nas nossas relações interpessoais, nós não temos um quadro ideal. Na maioria das situações, nós não temos um panorama ideal, mas temos um panorama que é possível, de acordo com as nossas dificuldades evolutivas, que nós precisamos trabalhar para que, no futuro, os quadros existenciais e relacionais que nós montamos, que nós pintamos, sejam quadros realizados de maneira muito mais pensada, de maneira muito mais racional e conectada com a nossa necessidade de evolução, de aprendizado espiritual. Portanto, eu queria destacar essa questão da formação da família, que nem sempre acontece através de um prévio e detalhado planejamento reencarnatório. É muitas vezes um cochilo de observação e percepção que se faz em relação ao que a literatura espírita nos revela sobre a formação da família a partir dos laços espirituais. Então, se nós temos um sistema familiar, né, que pelo menos grande parte dos integrantes do sistema já constituía um sistema semelhante no passado, que esse sistema familiar se dilata para além dos limites do corpo, e de que nós temos uma dinâmica de formação da família nem sempre a mais adequada, como nós gostaríamos. Aliás, Divaldo Franco usa uma frase muito interessante sobre isso, que ele coloca lá no livro Vivências do Amor em Família. Quase sempre nós não temos a família que gostaríamos de ter. Nós temos a família que a nossa necessidade evolutiva indica. A partir de todo esse painel que eu esbocei, nós podemos imaginar a dinâmica psíquica desse sistema familiar. Como o psiquismo, as energias se entrelaçam em sintonia e através também de processos de rejeição psicológica, quando os integrantes do sistema familiar não conseguem ter afinidade. Situações, por exemplo, de regressão de memória espontânea. A gente se depara com alguém que nos diz alguma coisa num momento de atrito familiar no cotidiano doméstico e a gente fica extremamente indignado com aquilo, de uma forma que não ficaria se o tema, embora espinhoso, fosse outro. Aquele tema especialmente nos tocou. Por que será? Ou então, o tema abordado por uma outra pessoa não iria nos sensibilizar negativamente com aquela intensidade, mas porque aquelas palavras saíram da boca daquele indivíduo, especialmente do sistema familiar, com o qual nós não temos afinidade, a ressonância dentro de nós produz uma explosão emocional. Então, são fenômenos de regressão da memória espontâneo, não é uma regressão terapêutica no consultório, mas são fenômenos que acontecem o tempo todo e não nos damos conta desses fenômenos. A que se refere o espírito Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, num livro muito interessante sobre mediunidade chamado Correnteza de Luz. Ele vai falar dos fenômenos regressivos que nos acontecem no cotidiano familiar. E também essa dinâmica psíquica do sistema familiar também vai sofrer a influência dos espíritos o tempo todo. Uma frase que me marcou na adolescência quando eu li Missionários da Luz. Minhas amigas e meus amigos do Rio Grande do Sul e de outros lugares do Brasil. A frase é exatamente essa. A mesa familiar é um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Vou repetir para você ver que eu realmente memorizei porque me tocou. A frase, a mesa familiar é um receptáculo de influenciações de natureza invisível. As pessoas se sentam em torno da mesa para o café da manhã, para o almoço, com a intenção de realizar uma reunião de família e, naquele momento, um atrito qualquer, por menor que seja,
ou é insuflado pela participação de entidades do invisível que desejam desmontar a harmonia do lar, ou mesmo que não seja este episódio de atrito insuflado por essas entidades, ele é intensificado por essas entidades. Então, a mesa familiar e outros momentos da convivência em família são o tempo inteiro atravessados pelo fenômeno mediúnico. Portanto, se nós tivermos essa visão de que as energias psíquicas, de que o nosso passado reencarnatório e as nossas conexões mediúnicas estão o tempo todo compondo a dinâmica psicológica do sistema familiar, conforme a doutrina espírita nos revela, nós teremos todas as condições para eliminar ou pelo menos minimizar o impacto das negatividades em família e produzir um desdobramento muito maior da amorosidade que pode brotar da nossa alma, porque essa amorosidade está lá em germe, esperando a nossa decisão de trazer à tona a luminosidade que está dentro de nós como um embrião. Essa era a reflexão que eu gostaria de fazer em relação ao assunto, mostrando o sistema familiar, mostrando a dinâmica psíquica, reencarnatória e mediúnica para uma compreensão transpessoal e dilatada dos laços de família que nós precisamos constituir de maneira mais qualificada, porque, de fato, a família, reforça Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, na obra Desafios da Vida Familiar, a família é, de fato, a maior instituição e a mais importante para a experiência evolutiva dos espíritos encarnados. E precisamos dar atenção a essa família. Portanto, os nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, interessados em cada vez mais promover o debate em torno do tema, estão de parabéns. Que insistam nessa iniciativa, porque ela é fundamental para a constituição de uma sociedade melhor, de uma humanidade renovada, com um processo civilizatório impregnado do espírito de amorosidade. Era isso que eu pretendia colocar inicialmente, para a gente poder conversar e trocar ideias para que haja um aprendizado mútuo, né? Porque o diálogo é, de fato, essa ferramenta existencial fundamental para o nosso aprendizado. É com você, então, Paulo. Gostaria de te agradecer aí, Luiz, tá? E muito obrigado. Logo voltamos, agora eu vou passar um pouquinho para a Gladys, e depois a gente volta para responder os questionamentos e darmos sequência à nossa família. Obrigado por enquanto, então. Chamo aqui a Gladys conosco. Tudo bem, Gladys? Seja bem-vinda. Então, está contigo a palavra, minha irmã. É uma grande alegria estarmos participando com vocês, participando com o Luiz Fernando, e dentro da nossa abordagem, agora aquele espírito, não importa nas condições que ele vem, no relacionamento familiar, ele está chegando, né? E a importância dos pais se derem conta que eles não são os criadores daquele espírito, né? Aquele espírito vem de Deus. Eles vão ser os zeladores da alma que Deus está lhes enviando, desta alma desse filho. Então, esse espírito reencarnante, que vem para uma experiência extraordinária na Terra, ele tem realmente um período muito bom para modificar a sua estrutura do passado, para melhorar as suas condições. Ele vem com esses desafios. Então, o processo reencarnatório, que também o Luiz Fernando chamou a atenção, esse processo reencarnatório, muitas vezes sem uma preparação prévia, mas na maioria das vezes dos reencarnes aqui na Terra, com a preparação extraordinária, com um planejamento, um propósito extraordinário, esse processo reencarnatório, ele é um processo longo. Ele começa lá na espiritualidade, né? Quando há um planejamento dessa trajetória. Às vezes é um planejamento feito às pressas, mas na maioria das vezes é um planejamento muito bem organizado. Quando o espírito reencarnante já está apto a voltar à experiência no plano físico para novas aprendizagens, para a corrigenda dos equívocos do passado, não importa, ele vai ter uma grande oportunidade educativa. E para que ele possa promover este planejamento,
ele vai ter o apoio. Vejam, a pedagogia divina é uma coisa muito importante. Ele vai ter o apoio de um espírito superior a ele. E nós vamos encontrar na doutrina espírita, na obra de Kardec, o chamado anjo guardião, o anjo da guarda. É aquele espírito que vai tutelar a caminhada desse espírito que está reencarnando, que está num processo reencarnatório. Então, esse tutor amigo vai ser o acompanhante daquela encarnação durante todo a sua trajetória. Então, esse espírito, quando ele está apto, então, a reencarnar, em que há esse plano apressado ou mais aprofundado, com mais detalhes, né? Ele vai entrar, esse espírito vai entrar em adormecimento da sua consciência plena, e as suas experiências, as suas emoções, os seus sentimentos, eles vão ficar lá no seu inconsciente. E esse espírito vem, né, para a experiência da carne através de um ninho, que é o útero materno. Não importa essa mãe, né, como é que aconteceu a gestação. Que ótimo quando essa gestação é aceita, é planejada, é esperada pela dupla, pai e mãe, que vão ser a estrutura da personalidade, do caráter desse espírito que está iniciando essa nova atividade. Então, essa estrutura pai e mãe, ela tem uma importância muito grande. Tanto é que aqui no Rio Grande do Sul, né, se iniciou um trabalho há muitos anos atrás, que foi capitaneado pelo professor Cícero Marques Teixeira, em que se trabalha os pais gestantes. São os pais que gestam, né? Não, porque muitas vezes fica relegado para a mãe, porque acontece o fenômeno biológico na mãe, né? na barriga da mãe. Então, essa vinda em que ótimo seria, né, que o pai e a mãe tivessem consciência da importância desse momento, desse espírito imortal extraordinário que estão recebendo. Nem sempre é desta forma, né? Muitas vezes a mãe até fica relegada sozinha para atender essa problemática toda, né, da maternidade. Mas aí vem para esse espírito reencarnante um momento muito importante, que é o momento da gestação, né? Após a conjugação carnal, após a fecundação do óvulo, né, pelo espermatozoide, começa um processo extraordinário em que esse espírito reencarnado, nas condições, seja nas condições que ele venha, que ele tenha necessidade, ele vai começar um processo muito importante. Mas já é aí, nesta fase da gestação, que a ação do pensamento da mãe, do pensamento dos adultos que estão à volta, do pai, vai ser marcante para a estruturação psicológica, emocional, espiritual do filho. Então, há o período da gestação em que esses sentimentos todos vão marcar muito a caminhada desse espírito que está retornando, né? E chega o momento do nascimento. Quer dizer, ele está ali no aconchego do útero materno, com todas as condições necessárias para que ele possa eclodir para a vida num novo corpo. Nem sempre as condições psicológicas são as melhores, as condições espirituais. Ideal que, nesse momento da gestação, a mãe, o pai, ou as pessoas que estão à volta com a mãe, possam dar a esse espírito que está reencarnando as boas-vindas, os bons sentimentos. Neste momento da gestação, no 5º mês, a audição desse espírito encarnado, que está encarnando, já está totalmente pronta, esse sentido da audição. Então, é a prece, é a cantiga de ninar, é a conversa da mãezinha, do pai, se só sobra a mãe da mãe. Então, é necessário que nós possamos alertar, especialmente a juventude, né, os futuros pais, as futuras mães, da importância, né, deste momento emocional, né, da gestação. Vem o nascimento, sai do ninho do útero para o ninho de verdade, né, para o ninhozinho que a mãe preparou. E aí, esse espírito reencarnante vai começar um processo, né, de gradativo despertamento de si, da sua individuação.
esse espírito vai, nessa nova experiência educativa, gradativamente acordando para a sua tarefa. Ele adormeceu lá no processo reencarnatório inicial, na gestação, no nascimento, mas agora, a partir do nascimento, na fase da infância, ele começa a despertar. E o ideal é que, nesta fase, propícia ao aprendizado, é a melhor fase propícia ao aprendizado moral, né? Ele comece a receber as orientações claras. O pai e a mãe, ou os adultos que o cercam, vão ser aqueles modelos que ele vai imitar. E a grande tarefa da reencarnação, o grande processo educacional, é justamente reformar o caráter, né? Que é o tema específico que nós estamos trabalhando, a educação do caráter. É aí que se começa, né, a construção do caráter, a construção da identidade moral desse espírito reencarnante que vai passando por etapas, ele vai devagarinho despertando, né? Despertando para a sua nova realidade, e vai construindo, através da educação, o seu caráter. Nós temos que lembrar que a palavra educação, ela tem, etimologicamente, um sentido muito lindo. Exducere, do latim, tirar, extrair de dentro, porque todo espírito reencarnante, não importa as condições na qual ele chega, ele tem dentro de si as sementes extraordinárias divinas do que é bom, belo e verdadeiro. E estas sementes precisam ser despertas, essa tendência inata precisa ser acordada. E quando essas sementes são trabalhadas adequadamente, por isso que o nosso Kardec vai trazer, né, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, numa das mensagens de um espírito, né, ele vai dizer que o bom pai, uma boa mãe, é aquele que sabe cultivar a alma do filho como o jardineiro cultiva as plantas, né? Então, é preciso trabalhar bem essa questão de como manejar este caráter, né? De como consolidar o caráter, como despertar o senso da dignidade própria e do valor pessoal. Aí é nesta fase que os pais, a família, aí entra a constituição familiar, esse sistema extraordinário, e que vão procurar propiciar a esta criança os recursos preciosos para a formação equilibrada do caráter e da personalidade desta nova existência. Então, nesse primeiro período da infância, esta fase é muito produtiva se os pais souberem trabalhar as questões morais, trabalhar as questões espirituais, emocionais da criança, despertando esta criança para o verdadeiro caminho de volta para Deus, porque este Filho de Deus precisa reencontrar esse caminho de volta, né? E os pais vão ser os bons cultivadores da moral, ou não, ou se são irresponsáveis, se não têm estrutura moral adequada, isso tudo vai passando para essa nova caminhada que esse espírito está fazendo. Então, é nesta fase que nós temos que trabalhar muito com os pais, com os jovens, né, sobre a responsabilidade que nós temos de encaminhar esses espíritos que estão reencarnando para o verdadeiro sentido da vida, né? E esta questão afetiva, né, esta memória afetiva, ela vai se fixando através do exemplo que esse espírito reencarnado vai recebendo. E cada espírito que reencarna é um ser único, ele é um ser excepcional, ele tem características individuais próprias que vão atestar a sua maturidade espiritual. E aí compete aos pais a estarem alertas, né, para poderem trabalhar todas essas questões nas crianças e nos jovens. Então, é necessário que se observe como essa estrutura desse espírito reencarnado. Ele nasce com aquela inocência, com aquela pureza extraordinária, com uma candura, justamente dentro da pedagogia divina, que é para a mãe, nas condições que ela tiver, para que desperte na mãe aquele amor incondicional,
O amor da mãe é incondicional. Ele deve ser incondicional para receber aquele espírito. Se esse espírito reencarnasse, né, com a sua expressão, com aquele caráter viril que ele desenvolveu em vidas anteriores, seria muito difícil no lar, na família, aceitarem este convívio. Muitas vezes, como o Luiz falou, de vidas passadas difíceis, da interferência da espiritualidade, das obsessões, né, dos inimigos espirituais que vão se aproximando desse espírito reencarnante, desta família, enfim, para procurar desestruturar. Então, quando há o despertamento dos pais para a importância do seu papel, que os pais vão ser sempre um modelo a ser imitado por esse espírito que reencarna, os pais vão ser um modelo extraordinário para ele, né? O pai e a mãe vão procurar conduzir esse espírito, né, de acordo com o que eles têm, de acordo com o que eles receberam também na infância. Então, nós temos que nos dar conta que hoje, né, a mãe e o pai estão preparando os futuros pais, Então, o ideal, e hoje já podemos isso com os meios de divulgação, com o espiritismo se divulgando bastante, o objetivo da encarnação ficando claro, o ideal é que cada espírito que reencarnasse, o pai e a mãe tivessem um projeto moral, um plano moral de educação. Este plano moral que vai despertar nesse espírito que reencarna as condições necessárias, as condições equilibradas para que ele viva uma vida plena, para que ele seja feliz, para que ele construa realmente uma vida que valha a pena ser vivida e que ele não vai querer se suicidar ou se encontrar com os caminhos das drogas, porque isso tudo vem também desta convivência familiar. As influências do passado, as influências espirituais, tudo estão presentes. Mas se houver, né, por parte do casal, do pai e da mãe, das pessoas responsáveis por esse espírito, até os pais adotivos, esse espírito vai despertar para os sentimentos do bem, nas diversas condições em que ele vai vir. Então, a ideia de um recato, né? Despertar o respeito próprio, a criatura ser recatada, o pudor. Hoje falta vergonha, né? Falta recato nas criaturas. Por quê? Porque isso não foi trabalhado na primeira infância, na adolescência. Então, esse indivíduo sai desse processo reencarnatório que é longo, que começa lá na espiritualidade, que se desenvolve durante a gestação, que se desenvolve nos primeiros anos de vida, até os 7 anos, em que o pensamento é concreto, e até os 7 anos em que começa a abstração do pensamento, o raciocínio, a racionalidade vai se mostrando. Esse processo reencarnatório vai se consolidar na adolescência, com 13, 14, 15 anos. Então, é um processo longo, né, que o espírito reencarnante passa, e em todo esse conflito de sistemas que estão ali, cada elemento familiar tem a sua vida própria, tem as suas condições espirituais, emocionais, as suas condições morais, que vão interagir nesses momentos difíceis, né? Nesses momentos difíceis. Então, a importância de nós nos prepararmos melhor para receber esses espíritos que estão reencarnando, seja da maneira que for. E aí o grande papel do centro espírita, abraçando pelo trabalho da evangelização espírita infanto-juvenil, abraçando esses espíritos que vêm de diversos lares, com diversas condições diferentes, né? Mas mostrando o caminho melhor para essa criança, para esse jovem trilhar. Então, essas reflexões que a gente vai fazendo, nós temos trabalhado muito, especialmente no nosso livro Educação, a arte de manejar o caráter, conforme Allan Kardec já colocava, né? Educar é uma arte, especialmente a educação moral, é uma arte que os pais têm que aprender. Então, deixamos aqui, não é, para reflexão, uma síntese daquilo que realmente nós vislumbramos como educadora,
A esperança que nós temos de que cada dia esses espíritos reencarnantes possam encontrar nas famílias melhores condições. E, para isso, esse trabalho extraordinário que o movimento espírita pode fazer. Contigo, Paulo. Obrigado, Gladys. Eu te convido a ficar comigo aqui na sala, tá? Eu estou chamando também agora o Luiz, tá? Para que a gente possa... Seja bem-vindo de volta, Luiz. Para que a gente possa agora conversar um pouco mais, né, sobre o que aconteceu com o pessoal que está nos ouvindo, alguns questionamentos e algo mais que vocês queiram colocar sobre o assunto. Eu iniciaria com uma questão, tá? Que é por que, com tanto conhecimento que se tem hoje, ainda viver em família é um desafio? Sei qual de vocês quer encarar essa aí. Acho que tem mais a ver com o tema da Gladys, né? Só para separar um pouco. Então, vamos lá. Quanto viver hoje em família é um desafio, né? Por que é um desafio? Imagina, Paulo, começa pelo pai e pela mãe. Vem de estruturas, cada um vem de estruturas diferentes. Não, vem de lares diferentes, vem de formações diferentes, com princípios, muitas vezes, diferentes. Unem-se, vão ter os filhos, vão ter a prole. Isso for planejado ou não. Né? Há muitas encarnações, como colocou o Luiz anteriormente, nem tem um planejamento muito estruturado. Mas são necessidades, elas precisam voltar. Por que nem sempre essas famílias se harmonizam? É muito difícil, porque existem vários tipos de casamentos, aqueles casamentos afins, os casamentos de provas e expiações, esses casamentos oportunistas, né, que ocorrem. Então, essa conjuntura familiar reúne espíritos de diferentes condições, inclusive espirituais. E aquilo é como Emmanuel diz, quando desse componente da família tem mais estrutura, tem mais maturidade espiritual, tem mais compreensão, é já um pouco mais elevado, esta pessoa, na família, pode se tornar um esteio. Emmanuel vai dizer que vai ser a base da família, né? Ela vai se tornar um esteio. E nesses conflitos todos que estamos vivendo hoje em família, especialmente agora, né, que estamos confinados, vamos dizer assim, mais confinados, vivendo muito mais tempo juntos, entre quatro paredes, há esse embate maior de todas essas dificuldades. E se tem alguém dentro desse lar que tem estrutura já moral, emocional, espiritual, ele vai naturalmente ser o ponto de apoio, irá buscar equilibrar todos esses conflitos e desafios que existem. Imagina quanta coisa está aflorando agora, de desafios de vidas anteriores, de desafios dos problemas atuais, né? das falhas que os familiares foram tendo uns com os outros, e que precisam, e que neste momento de agora nós estamos vendo, com esta pandemia, eclodirem. Se há alguém nesta família com uma estrutura moral equilibrada, tendo uma visão perfeita da vida, sabendo, né, qual é o objetivo da vida, esta pessoa vai buscar harmonizar. Ela tem que encontrar forças e estruturas para se harmonizar. Mas nós estamos, nos dias de hoje ainda, muito afastados da questão da espiritualidade. Nós estamos muito afastados dos nossos anjos guardiões, desses espíritos protetores individuais, né, de cada elemento da família. Imagina, Paulo, quando a gente se reúne, né, uma família se reúne para orar, para fazer o evangelho no lar, quantos espíritos bons vão estar ali à volta, contrabalançando com espíritos obsessores e tudo, mas os anjos guardiães de todos aqueles dos elementos familiares, 3, 4, 5 pessoas ou mais, eles vão estar presentes. Então, neste momento, há um reforço espiritual, né, para que vai dar um equilíbrio em todos esses conflitos que vão surgindo, e vão surgir.
mas se a família encontra este caminho, vai ser mais fácil. Se não encontra, é muito difícil, é muito desestruturante. Que bom se em cada família, ao menos um dos elementos tenha já essa estrutura de perceber qual é o verdadeiro sentido da vida. E aí ele vai equilibrar esse grupo familiar. Vai ser realmente, como disse o nosso Emmanuel, a pedra angular. Obrigado, Gladys. É sempre bom a gente ouvir as tuas elucidações. Agora, Luiz, eu fiz um apanhado aqui de várias questões e creio que estejam vinculadas com o teu tema. Uma está aí na tela, tá? Eu vou ler elas e, de repente, tu vai construindo a tua resposta, né? O Gilberto, tudo bom, Gilberto? Obrigado, hein? As uniões acidentais não estariam em sintonia com o nível de evolução dos envolvidos e as suas forças de atração, e assim de acordo com as leis divinas que contribuem para a evolução de todos os envolvidos? Tem uma outra anterior, uma pessoa que desencarna em situação de alcoólatra, na próxima encarnação ela vem com múltiplas sequelas. Obrigado, Lourdes, pela pergunta. Tá? Depois a gente tem uma outra mais adiante aqui do Valmor. Deixa eu ver aqui. O Valmor diz assim, mas se existe a lei de que nada acontece por acaso, como fica essa lei? Assim poderia duvidar de todos os acontecimentos? Como afirmar se é ou não é um relacionamento programado? Será que os fatos não são realmente programados? Quem pode dizer que não? E eu tenho uma que chegou pelo WhatsApp aqui, que eu acho que pode colocá-lo, senão pode separar. Diz assim, a pessoa não quis se identificar. Nós escolhemos o esposo, é sempre o primeiro esposo o ideal, ou pode ser um que não seja o primeiro? É a pergunta que me chegou aqui pelo WhatsApp. Tranquilo, Luiz? Vamos lá, então, tá contigo. Tranquilo, assim, tranquilo do ponto de vista de que tem muito material para a gente trabalhar e a gente tem na literatura espírita a resposta para esse questionamento. Não é tranquilo pelo tempo de que a gente dispõe para falar de tudo, não é nada tranquilo. Mas vamos tentar sintetizar. Sempre que a gente faz essa colocação sobre livre-arbítrio e determinismo, é muito natural que as pessoas tenham a tendência a focar a sua compreensão da dinâmica existencial do ser humano no planeta Terra no determinismo. É natural. A gente menospreza o grau de liberdade que o livre-arbítrio nos dá. Claro que o grau de liberdade depende do nível evolutivo de cada um. Depende dessa relação débito-crédito que cada qual tenha. Então, uma pessoa como Chico Xavier, por exemplo, um outro grande missionário, tinha um grau de liberdade maior para fazer determinadas opções. Já aquele criminoso, endurecido, violento, traficante, né, que produz violência de todos os níveis, assalto a banco, este é um indivíduo que também tem livre-arbítrio e determinismo, mas o grau de liberdade que o livre-arbítrio lhe proporciona é menor, porque é um educando que não tem um nível de evolução nessa grande escola que é o projeto evolutivo, que lhe possibilite utilizar com sabedoria um grau de liberdade mais avantajado. Então, o que é que fazem aqueles que são condutores do processo educacional? Restringem a liberdade do aluno mais atrasado e oferecem um grau de maior liberdade para o aluno mais avançado na escola da evolução. Então, essa relação entre livre-arbítrio e determinismo é uma relação que se ajusta a depender do nível de consciência de cada um, a depender do nível de esclarecimento, do nível de evolução de cada qual. Então, vamos lá. Nem todas as famílias são planejadas no mundo espiritual. Mas por que tem que ser planejadas? Eu disse isso no início e Gladys reforçou. Não importa como a família se formou. Ainda que por caminhos tortuosos, aquele que tem diante de si uma relação de laços familiares consolidada, concretizada, tem que fazer o melhor que puder, que estiver a seu alcance. Então, se casou por motivos que não são razoáveis, agora por motivos que são razoáveis, evolutivos e amorosos, conserte aquilo que você fez de maneira equivocada.
tente se reajustar e construir laços que sejam evolutivamente produtivos para todos, embora eles não tenham se formado através das melhores opções, das melhores razões, né? Então, não importa de que maneira o filho veio, foi uma gravidez não planejada ou foi planejada, não importa. Receba essa alma, ofereça o seu quociente de afetividade, de amorosidade e exerça o seu papel de educador. Então, eu comentei algo nesse sentido e, como falei, Gladys desdobrou. A gente vai se acertando mesmo dentro daquilo que não é o ideal. Aí o Vanderlei pergunta, né, em relação a será que não foi planejado? Será que, na realidade, não havia algo anterior? Então, veja, nós precisamos entender que a própria codificação fala sobre as causas anteriores do sofrimento e as causas atuais do sofrimento, das aflições. Nem tudo aquilo que nos acontece tem como causa algo do passado. Também pode ter como causa uma atitude nossa de agora. Portanto, pessoas que cometeram determinado equívoco não estavam programadas para cometer o equívoco, porque a divindade não nos programa ou não nos ajuda numa programação para nós nos equivocarmos. Se fosse dessa maneira, tudo fosse programado, o suicídio estaria previsto no planejamento reencarnatório. Já me fizeram muito essa pergunta. Uma jovem, há muitos anos, olha, eu sonho que eu estou me suicidando. Será que há no meu planejamento reencarnatório o suicídio? Eu falei de maneira nenhuma. Isso pode ser o fruto de ecos do seu passado, e certamente é, e provavelmente a inspiração negativa de entidades que são inimigos espirituais seus que querem que você se autodestrua. E no momento em que você se emancipa, se afasta do corpo, pelo sono material, pelo sono biológico, essas entidades que querem que você se autodestrua vão insuflar esses pensamentos de suicídio sobre você, acentuando uma disfuncionalidade, acentuando uma fragilidade psíquica, emocional que você traz do passado. Então, não existe planejamento reencarnatório para o suicídio. Não existe planejamento reencarnatório para o divórcio. Sempre me perguntam isso. Será que eu estava planejada para ficar somente 25 anos com o meu marido e me separar? Não, porque não existe planejamento espiritual para o fracasso conjugal. Se vocês fracassaram, a responsabilidade é inteiramente de vocês. Porque o casamento foi um casamento que não deveria ter acontecido, acidental, ou mesmo que tenha sido um casamento que deveria ter acontecido, planejado no mundo espiritual, no desenrolar do cotidiano conjugal, no ciclo de vida conjugal, vocês acabaram cedendo ao orgulho, à prepotência, às dificuldades que trazem do passado e não conseguiram colocar em prática a tolerância e a flexibilidade temperadas com o afeto para superar os obstáculos. E aí, a partir dessa vulnerabilidade interior dos parceiros, ou de um dos parceiros, porque a separação pode ser unilateral, o casamento fracassou. Mas não há planejamento reencarnatório para o fracasso. Portanto, nós também realizamos determinadas ações e tramas existenciais que nós optamos por realizar nesta encarnação. Qual é a síntese de tudo isso? Façamos o melhor ao nosso alcance. Que aquilo tenha sido iniciado por razões que são razoáveis ou por razões que não estão conectadas com o ideal da educação espiritual, que não são razões que se explicam, se justificam pela nossa necessidade evolutiva de dirigir conscientemente o nosso progresso, não importam as razões, nós precisamos fazer o melhor ao nosso alcance, né? Acho que isso ficou claro, que a relação entre determinismo e livre-arbítrio, ela é móvel. E ela, inclusive, pode se alterar durante esta encarnação. Alguém que chegou com livre-arbítrio muito restrito pode fazer uma revolução interior tal que adquire muito mais elasticidade. Vamos pensar em Santo Agostinho. Primeira fase da vida de Santo Agostinho de Hipona, extremamente entregue ao que os espíritos chamam as dissipações, aos vícios, né? A experimentação do prazer pelo prazer físico, corporal, sem nenhuma consciência espiritual. Na segunda metade da vida dele, ele se santifica e se transforma nessa alma nobre que serve de referência para a humanidade, embora conservando dificuldades internas, inclusive na área da sexualidade. Então, é necessário que a gente entenda que, ao longo da encarnação,
nosso livre-arbítrio também pode se dilatar dependendo das escolhas que fazemos. A questão do alcoolismo. Uma pessoa que danifica os tecidos do perispírito. Allan Kardec fala sobre isso em A Gênese. André Luiz fala sobre isso lá no livro no Evolução em Dois Mundos, né? Vai falar das predisposições mórbidas. Nós trazemos no perispírito manchas, feridas nos tecidos perispirituais que são fruto dos processos de autodestruição do passado. Então, alguém que foi alcoolista ou alguém que foi usuário de outras drogas, eu costumo dar aula sobre isso, que eu sou farmacêutico, a parte de psicofarmacologia e toxicologia, vai provocar danos no perispírito que não se recuperam completamente no mundo espiritual. A recuperação acontece, em grande medida, também muito como fruto do indivíduo aceitar ou não a oferta terapêutica da medicina espiritual, conscientemente, mas o restante do trabalho de recuperação dos tecidos do perispírito só vai acontecer em encarnações futuras. Pode ser numa encarnação só ou em mais de uma. E aí o indivíduo que nunca consumiu bebida alcoólica numa determinada encarnação, que nunca forçou o sistema digestório consumindo produtos com muito condimento, com muita acidez, acaba tendo um câncer de estômago, um câncer de intestino. Mas por que será? Uma predisposição genética, frequentemente, que também está associada a uma predisposição espiritual, porque o indivíduo, no passado, danificou os tecidos do perispírito. Então, a recuperação não acontece completamente no mundo espiritual. Começa no mundo espiritual, quando o indivíduo desencarna, e vai se desdobrar e se consolidar em encarnações futuras, em uma só ou em mais de uma. Acho que deu para cobrir, né, mais ou menos, o que falaram. Olha, foi bastante informação. Eu vou passar algumas questões para Gladys, e aí vocês dois podem falar sobre essas questões que ficaram aqui. Por exemplo, a Gisele pergunta: a educação moral interfere na idade adulta? Parece que o mundo está pior, né? E aqui tem uma para Gladys, tá? Que diz assim, ó: gostaria, se possível, que a Gladys trabalhasse um pouco mais sobre o plano moral do reencarnante, uma vez que os responsáveis, na maior das vezes, não têm plano moral para si. Vanderlei Ferreira pergunta também, tá? Então, a gente tem aí mais uns entre 10 e 15 minutos para vocês dois fazerem essas questões e ir já colocando no final das respostas, né, as suas considerações finais para a gente ir concluindo o nosso evento. Muito legal. Gladys, então, queres abordar as questões? Depois eu passo para o Luiz. Da educação moral, né? A construção da identidade moral do indivíduo. Até os 13, 14 anos, o jovem, até os 13 ou 14 anos que ele vai poder construir um caráter positivo ou negativo. Então, quando chega nesse ponto, se ele não recebeu todos os exemplos positivos da família, as orientações claras, a correção adequada, né? Os limites, como é que ele foi criado, né? Muitas vezes um pai extremamente arbitrário, ou muito permissivo, ou indiferente. Não foi aquele pai com coesão, com equilíbrio, com diálogo, né? Se faltou diálogo. Esse espírito reencarnante não construiu uma identidade moral positiva até os 14 anos, vai ser difícil ele construir depois. Pode construir, vai poder construir pela educação racional, intelectual, que ele vai conquistando. Mas a estruturação dessa personalidade equilibrada, harmônica, o ideal é que ela seja construída, educada, né, até os 13, 14 anos, porque aí ela está estruturada na personalidade desse espírito, né, na sua constituição moral. Então, é mais difícil depois, não é impossível. Muitas experiências a gente já teve, nesse sentido da educação, porque trabalhamos com jovens infratores por muitos anos, na antiga FEBEM. O que ocorre, né?
certa feita, nós somos desafiados por um jovem, trabalhamos por muitos meses com ele, como professora, inclusive como evangelizadora também, e quando ele chegou aos 18 anos, que ele já estava em liberdade, ele ficou muito revoltado, porque ele foi se dando conta de que o que tinham feito dele. Então, ele veio me questionar, mas, professora, o que eu faço agora do que fizeram de mim? Olha a pergunta de Sartre, né? O que eu faço do que fizeram de mim? E, na verdade, neste momento em que está chegando na idade adulta, o espírito tem condições já de refletir. E não é o que eu faço do que fizeram de mim, é o que eu escolho fazer do que fizeram de mim. Aí entra o livre-arbítrio, né? Aí entra a influência da compreensão, do intelecto, né? Do estudo, dos bons exemplos, muitas vezes de fora do lar. Então, se pode realmente corrigir, né, um caráter que foi construído inadequadamente. Mas precisa se dar conta, né? O que nós observamos trabalhando com esses delinquentes, esses jovens delinquentes, criaturas extraordinárias, com um potencial imenso, mas que houve a falha na infância, na educação da infância, já associada aos problemas de vidas anteriores. Então, eles não tiveram a educação, né, nesse sentido real que deve ser, da educação moral, como dizia Kardec, não é a educação intelectual, né, que está nos livros. A construção do caráter, a construção do caráter, ela é uma construção que independe de livros, independe, né, do intelecto. É a vivência realmente através do exemplo. Então, é possível, sim, a gente ter, né, é possível esse espírito que não teve toda essa base moral extraordinária na infância, ele se recuperar. Mas é bem difícil, muito difícil, porque ele vai capenga na área da moralidade. Então, e muitas vezes ele vai cometer uma série de atos e atitudes com familiares, com a sociedade, em que ele nem tem condições de avaliação moral, se está certo ou se está errado. Então, é difícil essa questão, mas a gente tem que refletir sobre ela, né? E a questão do planejamento, do plano moral, isso tem se trabalhado muito, inclusive na doutrina espírita se trabalha, né? O ideal é que a família, os responsáveis pelas crianças, pelos jovens, tenham, né, um plano moral dentro da família, né? Quais vão ser os princípios morais que nós vamos educar os nossos filhos? Então, muita gente pergunta, mas então precisa ter um planejamento? Não. O Evangelho do Mestre nos dá o caminho, nos mostra o caminho, né? É o amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, quer dizer, a questão do amor, do respeito, do diálogo, mas amar também a si, se autorrespeitar, ter pudor, né? ter vergonha. Isso tudo é um processo educativo extraordinário, em que o Evangelho vai nos mostrar o caminho. Então, os pais, conscientes da sua responsabilidade, eles devem adotar um plano moral em que eles vão insistir na conduta daquele filho naquele sentido. E esse espírito vai se estruturando, vai caminhando em toda a sua trajetória educativa com essas bases seguras. E aí, então, ele vai bem aproveitar. Quando no lar esse processo de educação do caráter, de formação da identidade moral não for construída, né, até a adolescência, o que vai acontecer na adolescência quando se complementa a reencarnação, quando o corpo do espírito, né, está pronto e o espírito vai assumir a sua vida, vai assumir a sua identidade, a sua liberdade, inclusive o seu livre-arbítrio. Se não foi corrigido as questões que ele trazia para ser corrigido do passado, vem à tona todo aquele desequilíbrio e a desarmonia moral que ele tinha das vidas anteriores. Então, por isso, o período da infância é um período riquíssimo para que a gente possa, né, trabalhar esse espírito reencarnante e encaminhá-lo para o bem.
encaminhá-lo moralmente para o bem, né? E essa pessoa realmente saber, a partir dali, assumir a sua vida. Por isso é que nós trabalhamos muito, até está esgotada a nossa cartilha, essa aqui, uma cartilha para o jovem, em português está esgotada, só está em espanhol, em que a gente trabalha essas questões com o jovem. Ele precisa saber que ele agora é responsável pela sua vida. Quando ele chega aos 17, 18 anos, ele vai ser responsável pela sua vida. Muito bem, bom. Obrigado, Gladys. Bastante comentários aí a respeito do ouvinte, né? O pessoal conhecendo o Luiz aqui, muita gente do Sul, tá? Obrigado pela participação, Juarez, Olma, Neiva, Rosângela, Vanderlei, enfim, Jorge, várias localidades do Rio Grande do Sul. Luiz, então, a pergunta que vai te fazer agora sou eu aqui, fiz uma síntese de algumas que chegaram a nós aí nas redes. Com tanta informação, tanto conhecimento que nós temos hoje e que a doutrina espírita nos fornece, tá? Por que nós temos tantas aflições nas famílias? Por que existe tantas separações? Eu estou insistindo nesse texto aqui porque tem algumas pessoas no WhatsApp. Por que existe tanta problemática hoje ainda, principalmente nessa questão de pandemia? Então, eu deixo para te desenvolver essa e algumas outras questões com relação à moral e com relação à reencarnação que foram colocadas. Sinta-se à vontade. Eu queria só retomar a pergunta do Gilberto Ribas, assim, para poder não ficar dúvida em relação ao que ele perguntou, né? As uniões acidentais não estariam em sintonia com o nível de evolução dos envolvidos e suas forças de atração? Estão. As uniões acidentais estão em sintonia com o nível evolutivo dos envolvidos. Porque se uma pessoa, vamos imaginar, por exemplo, um jovem, não que isso aconteça apenas com um jovem, se ele resolve ir a uma festa rave, ele foi à festa rave porque o que vai acontecer na festa está em sintonia com o seu nível evolutivo. Se ele se diverte, escuta aquelas músicas, uma rave, uma festa de techno dance, ele vai a essa festa porque isso está em sintonia com o seu nível evolutivo. Se ele consome drogas psicoativas que fazem com que ele tenha experiências alucinatórias, o consumo de drogas está em sintonia com o seu nível evolutivo. Se ele resolve ter uma relação sexual fortuita com alguém que nunca viu e de quem não vai saber nem o nome no final, ele vai ter essa relação sexual porque isso está em sintonia com o seu nível evolutivo. Se uma jovem engravida de uma relação como essa, fortuita, não planejada, com alguém com quem ela nunca mais vai se relacionar, essa gravidez está em sintonia com o seu nível evolutivo. E este processo de reencarnação automática que pode acontecer a partir de um espírito que está no campo vibratório desta jovem e que é atraído pelo zigoto, como descreve Manuel Filomeno de Miranda no livro Trilhas da Libertação. Se isso acontece, essa reencarnação automática aconteceu porque está em sintonia com o nível evolutivo dela. Então, tudo aquilo que este casal que se formou e se separou, se desagregou, em alguns poucos minutos resolveu fazer, está em sintonia com o nível evolutivo deles. O que não significa que eles planejaram isso no mundo espiritual. Entende a diferença, Gilberto, né? Então, é para a gente deixar claro. Aí a pergunta que se repete há décadas, né? E a gente que está no espiritismo há muito tempo ouve sempre a mesma pergunta. Por que hoje as famílias estão tão desestruturadas? As famílias sempre tiveram dificuldades, até porque o modelo de família não é o mesmo ao longo da história da humanidade. O modelo de família foi mudando. A gente tem a família patriarcal, onde era uma família na qual não se tinha uma abertura para o afeto genuíno. Você tinha um patriarcalismo duro, em que o homem era o cabeça do casal, o comandante, aquele que tinha a mulher em posição subalterna como praticamente sua serva. Aí você tem a origem da família burguesa, em que a família se volta para si mesma, né? A família realiza uma espécie de manifestação mais endógena para dentro de si, sem deixar que houvesse uma permeabilidade das influências culturais sobre o desenvolvimento da criança. Aí você tem as famílias contemporâneas com novos arranjos, que, embora tenham inúmeras dificuldades,
já existe uma abertura maior para uma troca de afeto mais genuíno, em que as pessoas não são mais mecanicamente obrigadas a produzir apenas a serem o reflexo daquilo que os seus pais desejam, a serem o reflexo das heranças familiares, do legado familiar. O indivíduo não está mais numa família de clãs, ele está numa família em que a sua individualidade é respeitada. Por que é que ele tem que seguir a profissão do pai? Porque o pai tem uma profissão que é bem recebida na sociedade, ele é bem remunerado e ele quer transferir toda essa herança social para o filho, mas o filho não quer ser advogado de um escritório de advocacia famoso. O filho quer ser biólogo marinho, o filho quer ser artista plástico, o filho quer ser ator, o filho quer ser administrador, o filho quer montar uma clínica para animais, quer ser veterinário, enfim. Então, nesse momento, há uma abertura maior para o respeito à subjetividade. Portanto, a gente precisa entender que nos modelos familiares do passado havia aspectos positivos e negativos para um processo evolutivo conscientemente elaborado. E nos modelos de família contemporâneos, que são muitos arranjos diferentes, também existem aspectos negativos e positivos. Hoje em dia, a mulher não é mais obrigada a se casar por causa de um dote. Ela se casa se ela desejar. Claro que em algumas localidades mais conservadoras, isso ainda pode pesar, mas não era como era no século XIX, que era uma coisa muito mais generalizada, tanto no Ocidente como no Oriente. Então, nós temos positividades e negatividades que podem interferir na construção consciente de um projeto evolutivo dentro das relações familiares. Não existe só coisa negativa. Aproveitemos os aspectos positivos e trabalhemos os aspectos negativos, acolhamos, não é para rejeitar os aspectos que nós não consideramos ideais na dinâmica familiar, dos arranjos familiares contemporâneos. A gente tem que abraçar as contradições da vida, abraçar nossas dificuldades e aprender com nossas dificuldades, aprender com os conflitos familiares. Eles também nos ensinam muito. E ter uma visão de que é necessário não olhar apenas para as portas fechadas na dinâmica familiar. É necessário também olhar para as portas abertas, que mostram para nós um horizonte inteiro, um leque de possibilidades evolutivas muito interessantes para a gente poder aproveitar, né? Então, é algo para a gente entender que os arranjos familiares contemporâneos também podem servir de mola propulsora para o nosso processo de construção consciente da evolução. O que importa é trabalharmos cada vez mais a eclosão da amorosidade em nós, fazer o melhor ao nosso alcance. Joana de Ângeles já diz: quem fez aquilo que pôde, fez o máximo, porque ninguém pode extrapolar, ninguém pode ir além das bordas da sua própria capacidade evolutiva. Aquilo que nós temos em ato, em potência dentro de nós, precisa se transformar em ato, como já dizia o filósofo Aristóteles, né? Nós temos um grande potencial, que às vezes não se transforma em ato, porque falta uma vontade dirigida para isso. Mas precisamos entender que nós temos limitações. E aquele que fez o que pôde, fez o máximo. É isso que a gente precisa concentrar. Não adianta a gente concentrar energia naquilo que não faz parte da nossa esfera de ação, da nossa governabilidade. A gente tem que concentrar a energia naquilo em que a gente pode interferir para provocar evolução para nós e para aqueles que dividem conosco a vida familiar e a vida social. Acho que deu para tecer algumas pinceladas. Se ficou alguma coisa em aberto, eu estou à disposição também para a gente abordar. Bom, Luiz, Gladys, Georgina, você que está conosco até agora, chegamos ao final desse nosso primeiro encontro. Já me disseram aqui, né? Mas gostaria, então, de convidá-lo, né, para o próximo sábado, mesmo horário, 18 horas. Agora a Georgina vai conversar conosco, tá? Prestigiar novamente esse... Breves palavras, Gladys e Luiz, para a gente concluir o evento. Como? Deixa eu começar para em ordem crescente de sabedoria.
Começa comigo, depois vai para Gladys, certo? Então, vai em ordem crescente de sabedoria. Eu agradeço bastante o convite, estamos aí à disposição. Espero que ninguém tenha tido dificuldade de entender o meu nordestinês. Eu queria dizer que na década de 90, eu queria obter a gravação de um seminário de Raul Teixeira, Georgina. E eu liguei para a cidade de Sapiranga, no Centro Espírita Ciranda de Luz, para falar com uma jovem para ela me mandar as cópias. E eu não consegui falar com ela, porque ela tinha dificuldade de entender o meu vocabulário nordestinês, né? E eu tive dificuldade de entender o vocabulário sulês dela, né? Então, eu acabei não recebendo, mas ainda está em tempo, viu? Se tiver alguém que conhece o pessoal do Ciranda de Luz, de Sapiranga, ainda quero receber as gravações dos áudios do seminário de Raul Teixeira sobre família dos anos 90. Então, eu agradeço essa troca intercultural, né? Somos muitos Brasis, que somos todos, com esses muitos Brasis, costurados por um fio que nos une a todos, que é esse fio de brasilidade que se espalha por todo esse território nacional, que nos une de maneira fraternal. Então, embora eu digo que é necessário, e vocês digam que é necessário, né? Embora eu diga que é pretensão, e vocês digam que é pretensão, tanto faz, porque o que importa é o afeto que vai veiculado na pronúncia de cada um e que nos une dentro desse ideal de querer construir um mundo melhor e usar o espiritismo como instrumento para que essa amorosidade transborde e se espalhe nesse esforço de renovação civilizatória. Estamos aí à disposição para outros diálogos nos quais a gente pode aprender bastante e trocar. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Só queria te dizer que hoje eu amanheci aqui no sul com 3 graus, né? Dá para ter noção aí em Pernambuco que é 3 graus ou não? Eu só consigo entender o que é isso porque eu morei em São Paulo. Nas noites, nas madrugadas mais frias de São Paulo, dava isso. Mas se eu não tivesse morado 15 anos em São Paulo, né? Fui fazer meu mestrado em psicologia na USP, se eu não tivesse morado lá, eu não entendia, não. Porque 3 graus aqui em Pernambuco é um cataclisma avassalador que vai acabar com toda a população do estado. Não importa se é um casebre ou se é um palacete, porque o palacete mais bem equipado de Pernambuco não vai salvar a vida de quem lá esteja morando e seja submetido a 3 graus de temperatura. Gladys, é com você aí, considerações finais aí. Tivemos uma travada na Gladys aí. Mas foi um prazer. Foi um prazer nós estarmos aqui com vocês, participando dessa discussão sobre a questão da família, da afetividade, da construção do caráter. É um tema muito rico, que precisa realmente ser seguidamente abordado, para nós que possamos entender a importância do lar, a importância da família, não importa da maneira como ela se constituiu, mas ela existe, e o lar é esse espaço extraordinário, onde nós somos autênticos, é ali que nós somos, e quando nós entramos no lar, nós deixamos de lado as máscaras e somos nós mesmos. Isso é muito especial, essa questão. E é aí que nós temos que aprender a nos relacionar melhor, mais afetivamente, com mais amor, mas nunca esquecendo a sintonia que precisamos ter com a espiritualidade. A sintonia, porque no lar em que existe uma espiritualidade, em que existe a oração, em que existe a reunião fraterna, se desligam os meios de comunicação de massa, e que se converse sobre o verdadeiro sentido da vida, com os filhos, com os jovens, com os mais idosos, é um lar que está recebendo a luz, como diz Joana de Anjos, né? É Jesus que está entrando nesse lar, é a luz que está entrando. Transforma esse lar num canal de luz que vai beneficiar a todos. Então, continuem, Georgina e Paulo, nessa temática, porque ela é muito importante, especialmente nos dias atuais.
Foi uma alegria nós participarmos com vocês, o Paulo e a Georgina, velhos dos velhos conhecidos, e temos agora a alegria, né, de se encontrar com o Luiz Fernando. Muito obrigado pela oportunidade que vocês nos deram. Obrigado, Gladys, pelas suas sempre pontuais considerações, né? E, Luiz, um prazer imenso te conhecer. Agradecemos todos vocês que estiveram conosco. E esse evento, ele está sendo ancorado, né, pela nossa irmã Georgina, a qual eu vou passar agora para que faça suas considerações e conclua esse evento. Até sábado que vem. Georgina, é contigo. Então, nós agradecemos, né, ao Luiz Fernando, que nós conhecemos por e-mail, né, Luiz Fernando? Faz tempo, né, Luiz Fernando? Muitos anos atrás, né? E agradeço aqui ao vivo o envio do livro, também, eu acho que foi em 19, né, no ano passado, pelo correio. Foi. Uma grata alegria. A Gladys, que é nossa amiga, porque, exatamente, a Gladys, e tu vai voltar e falar sobre isso, né, Luiz Fernando, num trabalho só teu. Eu quero até lembrar, né? Esse livro Amor e Sexualidade, A Conquista da Alma, para quem não conhece, é uma seleção de textos de Joana de Ângeles. Sim. O primeiro que eu lancei foi esse aqui, que é o Sexo e Consciência, que é uma coleção, uma coletânea de falas, de seminários, de palestras de Divaldo Franco, não de Joana, e o Vivências do Amor em Família, que eu não estou com ele aqui porque emprestei, que é o tema da nossa abordagem de hoje. Então, eu tenho feito esse trabalho e tem muitos mais no forno, viu? Tem um outro lá já chamado Diálogos sobre a Família, que é perguntas e respostas sobre família com Divaldo Franco, que já está no forno e quero terminar esse ano para mandar para Divaldo, revisar para publicar, né? Então, é um trabalho de reunião do conteúdo de Divaldo na forma de vários livros que eu tenho feito. Nós agradecemos, então, ao Luiz Fernando, a Gladys, nossa amiga de muito tempo, e vamos convidar a todos para o sábado que vem, às 6 horas, novamente, com Daírson e eu, para falarmos os assuntos pertinentes que está no cartaz. Rogamos a Jesus, a espiritualidade superior, a Deus, nosso Pai, que permaneça nos auxiliando, as famílias, para que possamos todos trabalhar em nome de Jesus na evangelização da terra. Muita paz para todos que nos assistiram, que Jesus possa iluminar a todas as famílias, de todos aqueles que estiveram conosco e aqueles que nos ouviram. Até sábado que vem, com Daírson e eu, falando sobre a obsessão nos lares, e eu vou falar sobre estamos envelhecendo, e agora? Boa noite a todos.